Em primeiro lugar, quero agradecer à Carolina ter aceito o desafio de pegar numa ideia, nem posso chamar um projeto, numa ideia que estava à espera de alguém que pegasse nela e que não só pegasse, como assumindo mesmo a responsabilidade de esta ideia se tornar a sua tese de mestrado de Engenharia Biomédica. Portanto, esta é uma fase em que a Carolina apresenta os resultados e faz uma discussão, enquanto está numa fase terminal da sua escrita de tese, e também é uma fase em que a discussão vai ser duplamente proveitosa, não só pela nossa reflexão científica, naturalmente, mas também mesmo porque estou certo que iremos aproveitar, e a Carolina irá aproveitar também para enriquecer este seu trabalho. Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos e dizer que estas sessões são sessões abertas, informais, em que o objetivo é aprendermos todos uns com os outros. E não vou roubar mais tempo, vou passar aqui o palco à Carolina. Ok, obrigada, professor. Estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir, sim. Okay. I'm going to present this in English because I have to prepare for my presentation of the master thesis. And I think it's a good idea to try it before. So my name is Carolina. I'm a master's student at Instituto Superior Técnico, and I'm studying biomedical engineering. And my thesis is about the topic I'm about to discuss. And before starting my thesis, I had no idea of what bibliometric was. And when I searched for it on Wikipedia, like Wikipedia gave me the most boring pages, and bibliometrics was in second after the rules of both. I'm kidding. I think after starting to work on this topic, I think it's a very important topic, and I think it will help us a lot in managing science from now on. So I'll start my presentation. This will be the outline of the presentation. So first, we have to understand what bibliometric is. And bibliometric is a set of analytic tools that can help us in studying scientific production. As you know, and especially as researchers, we have the need to measure everything. By measuring, we can understand what's happening. We can see patterns. We can see what's working and what is not working. And so bibliometrics can help us quantifying production, impact, collaboration, and innovation in science. Besides that, it also helps us understanding what research is being produced, what are the areas of study, what areas need to be studied more. For this, bibliometrics makes use of bibliographic databases. The most acknowledged today and most used in the bibliometrics field are Web of Science and Scopus. These bibliographic databases have information about the authors, affiliations, keywords, the abstracts, and also the references and the articles that cite that publication. And this allows us to build the metrics and to build cognitive structures and all that. So there are three very important things that we have to keep in mind before applying bibliometric methods. First, we can say, like, we use publication counts as a proxy of productivity. And we can do this because, as most of us know, science is conveyed, communicated through publications. Scientific findings are communicated through articles and books. And so we can say that publication counts is a proxy of productivity.
Besides that, we also know that science is built from blocks. Someone studied something and I'm building from it. And I acknowledge the person who came before me through citations. So we can use citations as a proxy of impact. And finally, we can also use co-authorship as a proxy of collaboration. This is only a proxy because we know that not all collaborations result in a published article, or not every published article results from collaboration, but we can use it as a proxy as it is an inexpensive and easy metric to obtain. Besides that, we can use all these data to build networks in order to study collaboration and the cognitive structures of fields. So onward to the objectives. In this work, in this session, I mean to describe the scientific production of the University of Lisbon and related it with productivity, impact, and collaboration. And our main focus today will be the health domain. So that's our focus. To perform all this analysis, I had to gather that data, and for that I used the Web of Science to gather the bibliometric information for all the publications, and then to obtain a part of the articles from the health domain, I used PubMed. Okay. This was how the filtering was performed. I filtered for articles of the University of Lisbon between 2014 and 2019. And we know that health is a very multidisciplinary field, and maybe there are publications that are about health that could not be found on PubMed, or could not be found using only journals from health. And here we have three examples. The first one is from an economics journal. The second one is from the Green Chemistry Journal. And finally, the last one is from Sustainable Cities and Society. And we can see that these three articles have to do with health, but they could not be found only searching for health journals. And this is information that cannot be lost. This is also important to understand what the University of Lisbon is producing in the health domain. So we had to go further and not use only PubMed. So we thought of a method to obtain the remainder of publications of health. It's not ideal. We chose keywords based on some publications of the World Health Organization. And we chose those keywords and applied it to the database, to the data we gathered. The accuracy of this method was of 85%, so I'm pretty satisfied with it. But we know we could do better, and that's for future work. Besides that, even though Web of Science has a very good standardization of the institutions' names, it was still a problem. You can see in this slide that there is not a standardized way between researchers to write the affiliation. There are a dozen ways to write Instituto Superior Técnico. You can write it in English, you can invert the names. There are dozens of ways to write Hospital Santa Maria, and this was a problem. Besides that, there are some researchers who only put the department they work in and not the college. So we have like here Centro de Estatísticas e Aplicações associated with the Universidade de Lisboa. However, this department belongs to some college. It belongs to the Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. And as we meant to evaluate collaboration in this study, the collaboration between the institutions of the University of Lisbon, it was
a very tiring phase to clean all this data, to attribute the different publications to the different colleges. And it's very important that from now on, researchers look at their affiliations and try to standardize them as well as they can. Okay, so after this cleaning, this pre-processing, it was necessary to perform the analysis, and for that I used the R software, and I used specifically the most important packages were Bibliometrics and SNA, which is a package for social network analysis. And besides that, for the visualization of the collaboration networks, I used BuzzViewer, which is a free software available online. It's very good. It shows very interesting graphs, and I recommend its use if you are interested in. So as I already said, we used publication counts as a proxy of productivity, citation counts for impact, and co-authorship of publications as a proxy of collaboration. We can see here, apart from that, social network analysis was used. And to do that, it's important to understand what is a graph. A graph is a structure that connects nodes or actors through edges. This is a node, this is an edge. And then there are a lot of calculations that we can use on graphs to understand how connected the network is, how fast information travels, if the network is becoming more interconnected, in our case, if there is more collaboration or not. And so these were the metrics that I used. Okay, so to the results. Firstly, we have to understand how much publications are produced by the University of Lisbon. And we can see that the productivity of the university has been growing from the first time period to the second time period in the general domain. Productivity grew by 11.3%. From the second to the third time period, it grew by 6.7%. And the health domain presents bigger increases, which I find very interesting. The health domain has been increased from 2014-15 to 2016-17 by 13.6, and from the second to the third time period, it increased by 27.6. So I think it's also very interesting to see what are the main document types used by the University of Lisbon to produce research articles. After that, it's also very interesting to understand what are the areas in which the university publishes. We can see that in the general domain, there is a very strong contribution of the technological areas, followed by the physical areas. However, in the health domain, as would be expected, medicine and life sciences are the areas that contribute the most to the production of the university. It's interesting to see that even though technological areas and physical sciences are the most prominent areas in the general domain, their contribution has been decreasing, while the contribution of life sciences and social sciences has been increasing. In the health domain, we can't really see a pattern, a trend of increase or decrease. The areas oscillate a lot, but it's interesting to notice that this pattern is not confirmed in the health domain. Here we can see the productivity of each institution. If you remember, the research areas that were most productive were the technological areas and physical sciences.
And this is very much in touch with the institutions that produce the most in the general domain, because we can see that Instituto Superior Técnico is by far the most productive institution. It's also the biggest, okay, but that is not taken into account here. But it's by far the most productive institution, and the main area of research is technology. And Faculdade de Ciências follows, and their main area of study is physical sciences. So we can see why the research areas in the general domain are characterized as such. We can see three groups of institutions, three very productive institutions. Then we have a group of moderately productive institutions, and then we have the others who are not producing that much, but have been increasing in productivity. And in the health domain, these changes, we can see that the institutions have publication levels that are much more similar. We can see that Faculdade de Medicina actually surpasses Técnico in the second time period. And this is in line with what was expected, because in the health domain, we noticed that the area that produced the most was medicine, and we can verify that here. Now, relatively to the impact of the publications of the University of Lisbon, we can't take many conclusions regarding the evolution, because as we know, publications take time to acquire citations, and not enough time has passed for the publications of the second time period or the third time period to acquire enough citations to be comparable with the first time period. But we can see that the median is pretty low. But then we have a lot of outliers that increase the citations levels a lot. Okay, so the most interesting measure to take into account here is the normalized citations per document per year. In here, we can see that there was actually an increase in citations from the first time period to the second. Of course, these data are not final. We still have to let more time pass by in order to acquire citations, but it's interesting to see that already the second time period publications have more average citations per document per year than the first time period. And I think it's also very interesting to see that the health domain is always on the front of the citations counts regarding to the generality of the publications. Now we can see the impact of each institution, and this is not normalized again. This is not normalized for the publications, so it's kind of expected that the most productive institutions are also the most cited. Even then, it's very interesting to notice that Instituto Superior Técnico, the citations obtained by Instituto Superior Técnico and Faculdade de Ciências correspond to more than 80% of the citations obtained by all the University of Lisbon. Regarding the health domain, we can see that most institutions present an increase in the citations from the first time period to the second time period, but some present a more significant growth than others. Now, onward to the collaboration part. As I've said, collaboration can be measured through co-authorship, and we can see that the number of authors participating, collaborating in publications of the University of Lisbon has been increasing, both for the generality of publications as well as for the health domain. It's also very interesting to see that 58%, at least 58% of the researchers that collaborate in publications of the University of Lisbon also co-author in publications in the health domain.
So here we can find the metrics for each article. The mean is not a very important measure here, because we know that it is a measure that is very sensitive to outliers, and there are publications in the physics field or in the medical field that have more than 200 authors, sometimes more than 1,000, and so this is very infatuated. But it's the most important thing to see here is that we can see that there's a bigger co-authorship, more collaboration as a proxy, obviously, in the health domain than in the general domain. Besides that, we should also understand how the University of Lisbon is collaborating with the other countries internationally. How are we standing? And it's relevant to understand that besides being increasingly collaborating with more countries, it's also writing more and more articles with other countries. So international collaboration in the University of Lisbon has been increasing. And I think that's it's a very good news. And now we can see the collaboration networks, the institutional collaboration networks of the network of the University of Lisbon. This is a graph. These are graphs much more complicated than the one that I've shown you previously. The colors represent clusters, institutions that collaborate more closely, and we can see in this. I can go to the next slide. We can see that there is a decrease in the number of clusters. So institutions are collaborating ever more closely. Besides that, there is an increase in the number of nodes and in the number of links. So there are more institutions becoming part of the network of collaboration of the University of Lisbon. And at the same time, the University of Lisbon is increasing the collaboration, the number of articles it writes in collaboration with other institutions. Besides that, in supporting this evidence that collaboration is increasing, there is an increase in the density of the networks, and the diameter of the network, which is the longest path we have to, the shortest, longest path that we have to take to reach nodes in the network is decreasing. So information reaches every place a lot faster, and the path length, the average path length is also decreasing. So this is also an evidence in support of collaboration. Finally, there is another thing we can do, that is understanding how the cognitive structure, how the keywords profile of each institution and of the University of Lisbon is changing. We can see that the number of keywords, of unique keywords in the University of Lisbon has been increasing at a faster pace than the articles. So we have more unique keywords per article in the general domain. In the health domain, this is not as obvious, but it also has been increasing regarding the first time period. Here we can find the top 10 keywords used by the most productive institutions in the health domain. And the colors are here to show you that there are opportunities of collaboration. And it's not only between the most productive institutions, it happens with the ones that are at the bottom of productivity, but we can collaborate, we can help each other in several areas, and maybe it's something we hadn't thought about before.
the main points that we have talked about here today are that the productivity and the productivity of the University of Lisbon in the general domain and in health has been increasing. Technology and physical sciences are the most productive research areas of the University of Lisbon in the general domain, but when talking about health, we can find medicine and life sciences as the most, as the ones who contribute the most. We see also an increase in co-authorship, and this may provide us with some evidence that collaboration is increasing, and then through the collaboration networks, we can also see that this collaboration has been increasing. There are very important things that we have to take in mind from now on. First of all, it would be very important for all the researchers of the University of Lisbon to standardize the way they write their addresses. This is very important so that we can make more of these studies, so that it is not as hard as this standardization was before. Besides that, we have to understand what each of us is studying, because there are many opportunities of collaboration. We have to foster collaboration and improve the relationship between universities and colleges. It would also be very important to make these bibliometric analysis more a more common thing, so that we can understand what science is being produced, how science is being produced, and what is lacking. Okay, that's it. And now, in future perspectives, it would be very important to improve the way we define health, or the way I've defined health for this work. I'm pretty sure that someone from computer science with a more thorough understanding of natural language processing would do a better job. So this is something that really has to be worked on. It would also be important to improve filiation, processing, and disambiguation. This work was not to compare colleges, but it would be important to gather input data to understand how many researchers participate in the investigation in each institution, so that we can present normalized results for all of these metrics. It should also be interesting to present the impact indicators of the journals the university publishes in, to understand the quality of our research, at least as viewed from a purely analytic fashion. And finally, it should also be important for each institution to analyze its own bibliometric data. Thank you for your time. Here is my email if you have any constructive criticism that you want to send my way to prepare for my dissertation. So thank you for listening. I'm open to questions now. Obrigada. Obrigado, Carolina. Acho que agora podemos passar ao português, que parece. Parece-me bem. Muito obrigado. Venho agora abrir, não há perguntas no bate-papo, venho agora abrir o espaço de discussão e pedir às pessoas que então liguem o microfone e que entrem na discussão destes resultados. Interrompi aqui a partilha, mas sempre que for necessário mostrar algum slide ou algo assim, estás à vontade. Eu fiz assim alguns convites a pessoas presentes que se foram apresentando. Temos aqui temos aqui uma pergunta de bate-papo.
doutora Delfina, que diz que está a fazer, num paper seu, uma análise de publicações resultantes de um programa de mentoria de 5 anos financiado pelo NIH. E custou ver o Institutional Collaboration Network, aqueles gráficos que foram feitos com o vosso viewer, e gostaria melhor como foi feito este gráfico. Ok. Pronto, como eu disse, isto foi feito utilizando o VozViewer, que é um software completamente gratuito e pode fazer download ou até pode usar online. Eles têm um manual bastante claro e esclarecedor e utilizam dados tanto do Web of Science como do Scopus. Portanto, se tiver os dados dessas publicações de uma dessas bases de dados, a utilização deste software é mesmo bastante simples e os gráficos ficam assim não há necessidade nenhuma de programar nem nada. Eu posso pôr aqui o site no bate-papo. Isso ajuda. Talvez da parte, às vezes, não tão intuitiva, é mesmo ir buscar os dados ao Web of Science ou ao Scopus, até porque ambos precisam de uma subscrição institucional, ou seja, estes dados não são gratuitos e nem todos os investigadores poderão ter esse acesso para conseguir os dados, a exportação de dados. É possível aceder também à PubMed e os dados da PubMed já são acessíveis de forma gratuita. É verdade. Temos também aqui um comentário prévio. Doutora Maria Fátima Batista, que está interessada nas keywords semelhantes entre as diferentes instituições. É da Faculdade de Diversidade Humana. Quer explicar um pouco como é que foram feitas aquelas tabelas e aquela relação? Pronto, como eu disse, eu não tenho mesmo contato nenhum com o processamento de linguagem natural. Tenho a certeza absoluta que seria necessário fazer um trabalho de maior limpeza para a obtenção das keywords, mas acho que isto poderá ainda vir a ser mais interessante, porque uma coisa que eu ainda não mostrei hoje e espero ainda apresentar na tese é a estrutura cognitiva da investigação realizada na Universidade de Lisboa, e para isso vou criar uma rede de co-ocorrência de palavras-chave. É como os grafos das instituições, mas em vez de conectar as instituições, conecta as palavras-chave utilizadas, e acho que aí ainda será mais fácil de perceber como é que a produção, quais é que são os tópicos mais abordados pela Universidade de Lisboa, e também seria muito interessante futuramente realizar esse estudo para cada faculdade e perceber como é que a estrutura cognitiva de cada faculdade se enquadra na estrutura cognitiva de toda a Universidade de Lisboa. Mas é verdade, esse estudo das keywords é mesmo bastante interessante. Algo que eu e a Carolina discutimos foi que, apesar de identificarmos keywords, como, por exemplo, cancro, em 3 ou 4 ou 5 instituições diferentes, que ela é o top das keywords, portanto, das principais palavras-chave das suas investigações na área da saúde, claro. Têm em comum ser o cancro. Podem ser aspectos, e é natural que sejam aspectos muito diferentes do cancro, e a investigação é bastante específica. Exatamente. Esta abordagem que a Carolina está-se a referir é uma abordagem que prescinde do conceito do que é transmitido pela palavra-chave, que pode ser demasiado vaga e abrangente, como cancro, prescinde e associa trabalhos por olhar para terceiros trabalhos que citam esses dois trabalhos juntos. Imaginando, por exemplo, um trabalho da Faculdade de Medicina de Lisboa e um trabalho da Faculdade de Diversidade Humana
que eram citados os dois em conjunto por um terceiro trabalho, isso pressupõe, e daí o mapa cognitivo que a Carolina falava, isso pressupõe que estes trabalhos, estas duas instituições têm algo em comum e que concorrem para um mesmo tópico, um mesmo conceito, não é? E isso é uma rede de cocitação, é o termo mais usado, uma rede de cocitação, e é uma forma airosa e inteligente de não estarmos dependentes do significado de palavras simples, que caracterizarão, têm limites na caracterização de uma investigação, falamos só de uma palavra ou duas, prescindo disso para sugerir então essas estruturas de conhecimento por aqueles artigos serem citados por terceiros em conjunto. A forma de fazer estes mapas é uma forma mais complexa, porque nós precisamos de identificar estes outros artigos que citam os artigos da Universidade de Lisboa em conjunto. E, portanto, tem algumas exigências na recolha de dados também da forma computacional. Mas é muito interessante, sim. Também fico curioso para esses resultados, Carolina. Mais comentários e perguntas e experiências, interrogações? Por favor, Miguel Pereira, força. Olá a todos, então. Queria antes de mais só agradecer aqui à Carolina por nos ter proporcionado esta experiência, de ficar a conhecer um bocadinho mais sobre este tema em particular. A pergunta que eu tenho para a Carolina, se calhar também puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, em termos da gestão, tendo em conta o background que eu tenho de engenharia biomédica do técnico, tem a ver com análise em termos de testes estatísticos a alguns dos resultados que ela obteve. No sentido em que, não sei se pensaram nisso ou não, mas perceber se existe, por exemplo, algum impacto de determinadas faculdades ou de determinadas categorias específicas neste caso, subcategorias de saúde, em termos de papers de elevado impacto ou coisas do género, se existe significância estatística nisso, dentro da Universidade de Lisboa em si. Isso não foi avaliado de todo. Acho que é um trabalho que é interessante fazer também no futuro. Não só essa avaliação de impacto das áreas, mas também, se, por exemplo, se a colaboração tem impacto nas citações ou não, não é? Uhum. Isso pronto, acho que é um trabalho muito interessante, mas não foi possível fazer por agora. Acho que já tenho mesmo imensos resultados e pronto, mas acho que é muito interessante e acho que se poderá fazer no futuro. Tudo bem, obrigado, Carolina. Sugiro então só, se ainda for a tempo, de acrescentares isto às sugestões de trabalho futuro na tua dissertação. Sim, vou. Obrigada. Nada. Carolina, tens aqui uma outra pergunta no bate-papo. A confirmar que utilizaste o Web of Science neste estudo e se com o VozViewer é possível usar mais de uma base, por exemplo, o Embase, o PubMed ou o Medline, se é possível usar, que o VozViewer permite usar esses dados. Pronto, efetivamente eu usei o Web of Science. Eu não sei se é possível utilizar simultaneamente, na obtenção do mesmo grafo, várias bases de dados. Não foi uma questão que eu tenha testado, porque pronto, utilizei mesmo os dados todos do Web of Science, mesmo os dados que obtive do PubMed foram apenas para fazer um cruzamento dos identificadores dos artigos com os dados que eu já tinha do Web of Science. Mas pronto, eu não consigo responder a esta questão porque não tenho mesmo conhecimento. Desculpem, Anderson. Eu estou aqui a ver se abre o vosso viewer só para confirmar aqui o Embase. Tenho quase certeza que sim, mas não tenho segundos.
Este aspecto que a Carolina está-se a referir, de poder juntar bases de dados para fazer uma análise conjunta, é um aspecto muito importante, sobretudo quando queremos olhar para multidisciplinaridades, porque o Web of Science tem um perfil mais forte, apesar de ter uma grande abrangência, tem um perfil muito forte para as ciências sociais e para as ciências exatas e para a saúde, enquanto o Scopus tem, além de também ter um perfil muito abrangente, depois acaba por ser um pouco mais forte nas humanidades e portanto, eles têm uma parte de complementaridade e há vários estudos ao longo do tempo. Tudo isso eles têm-se desenvolvido bastante, ambas as bases, e há vários estudos que percebem em que é que eles são superponíveis e em que é que eles são mais fortes, portanto. Exato, eu posso aqui rapidamente mostrar o software do VozViewer. Ele é leve e fácil de instalar, como a Carolina disse, e aqui ao criar um mapa, há várias possibilidades de tipos de mapas, desde baseados no texto, como por exemplo palavras-chave ou palavras do título ou dos abstracts, em dados bibliográficos. Desculpem, a palavra-chave na verdade é um dado bibliográfico, ou com a autoria, ou cofiliação, como a Carolina mostrou. E aqui percebe-se o tipo de dados, bases de dados são suportados, temos aqui o PubMed, o Web of Science, Scopus, Immersion, ou um determinado tipo de ficheiro que permite. E, portanto, a partir daqui será possível importar, carregar os diferentes ficheiros destas bases de dados, que ele irá então analisar. O Guilherme faz uma pergunta muito interessante: se há um perfil comum para como as citações no artigo tendem a evoluir, ou seja, é possível que com o aumento do número de citações do primeiro ano se deva a um artigo ter mais citações dos primeiros anos após a publicação versus o segundo. Carolina, força. Pronto. Na verdade, o perfil de obtenção de citações varia de área para área. Há áreas que têm, se calhar, o pico aos 2 anos e depois há áreas que demoram muito mais tempo a adquirir citações. Mas existe efetivamente um perfil por área. Também pode acontecer que os artigos não adquiram logo interesse nos primeiros anos e acabem por ser descobertos mais tarde, e o pico das citações acaba por acontecer muito mais tarde. Isto em bibliometria chama-se as belas adormecidas, Sleeping Beauty. Mas este pico, este perfil de citações varia de área para área. Isso mesmo, não tenho nada a acrescentar. Mais perguntas? Rita, Cristina, Filipe, estou-vos a ver. Catarina? Eu pessoalmente não tenho nenhuma pergunta. Obrigado. Obrigado, Filipe. Também. Então, se ninguém mais tem perguntas, resta-me agradecer bastante à Carolina. Desejar-lhe uma boa conclusão de tese. Temos aqui um comentário. A dizer que esta técnica de análise foi usada para o tracoma, que é uma doença infectocontagiosa que atinge sobretudo o olho, creio eu, e que tem muito poucas publicações, principalmente no Brasil, e que teve dificuldade em usar apenas uma base. Sim. Faz sentido. Faz sentido em publicações de realidades
que sejam geograficamente localizadas, que não seja em países como os Estados Unidos ou na Europa, não é? E para dizer, por exemplo, há software que está preparado, por exemplo, para bases de dados bibliográficas chinesas que têm muitas publicações de revistas que são muito pouco estão muito pouco representadas na Web of Science ou na Scopus. Portanto, no Brasil também a Cielo tem uma coleção muito importante de revistas, mas não creio que tenha esta disponibilidade de exportar que eu conheça. E estes softwares também não estão prontos para receber dados, se bem que há depois modalidades de exportação em que se conseguem converter as bases de dados de uns para outros. Isso é uma técnica, aliás, e eu creio que o R ajuda a fazer isso, de nós recebemos várias bases de dados de diferentes bases para fazer um merge, portanto a junção numa única, e assim conseguimos trabalhá-las. Mas isso é um ponto, sim. É difícil usar só uma base para aspectos mais específicos. Bom, vou-vos agradecer a vossa presença. Carolina, muito obrigado e até uma oportunidade em breve. Uma boa tarde. Obrigada também por terem estado presentes.